O que são soft skills? Soft skills são competências comportamentais que uma pessoa precisa ter. São os traços que caracterizam nossos relacionamentos com os outros. Segundo Daniel Goleman, o desenvolvimento de soft skills estão sendo cada vez menos presente na vida de pessoas mais jovens, que muitas vezes estão dando preferências no aprendizado do que nós chamamos de hard skills. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Galera, meu nome é Fábio Pires, eu estou mais uma vez aqui no Resumo Cast trazendo para vocês o segundo pilar da alta performance real, que são as soft skills. Para podermos entender o que vem a ser isso, eu preciso inicialmente trazer o conceito de hard skill. Hard skills são competências técnicas, ou seja, algo que você consegue aprender por meio de um curso, de um treinamento, entre outros. Um engenheiro, por exemplo, precisa saber fazer cálculos. Um desenvolvedor de software precisa saber programar. Uma confeiteira precisa saber fazer bolo. Um médico precisa saber manusear um bisturi. Ou seja, são competências técnicas das quais nós aprendemos e aperfeiçoamos por meio de repetição. Quando nós falamos de soft skills, não tem uma maneira de você aprender. Você precisa desenvolvê-las. E como é que eu faço para desenvolver isso? Uma das formas mais eficazes que a gente vê nos dias de hoje para isso é através de um processo de coaching, onde você coloca a soft skill como uma meta e vai traçando estratégias e ações para desenvolver aquela competência comportamental. Como eu sei que aqui no Resumo Cast muitas pessoas que ouvem o programa são empreendedores, eu vou levar esse conceito para um ambiente empresarial. Porém, se você é um colaborador, você precisa entender que o desenvolvimento de competências comportamentais é uma necessidade nos dias de hoje. Vamos imaginar o seguinte cenário: você tem uma empresa e em determinada reunião foi definida uma perspectiva financeira. Só que para que essa perspectiva financeira seja alcançada, você precisa satisfazer uma perspectiva do seu cliente. E para que a perspectiva do seu cliente seja alcançada, você precisa satisfazer uma perspectiva de processos, para que a sua entrega seja correta. Diante desse cenário que eu construí, eu vou te perguntar: quem são os responsáveis pela entrega dos processos? Ou pela execução dos processos? As pessoas. As pessoas são os responsáveis por isso. E para que essas pessoas executem e entreguem os processos de maneira correta, atendendo todas as perspectivas, você precisa que elas tenham determinadas competências técnicas e comportamentais. Entendi. Então me dá um exemplo de soft skills que as pessoas devem ter ou desenvolver. Dependendo do cargo que a empresa precisa que a pessoa exerça, nós podemos criar para aquela empresa um modelo de competências onde você consiga ter na empresa um ambiente que atenda todas as perspectivas, por exemplo, do cenário anterior. Imagine o seguinte: para que uma pessoa exerça um cargo de diretor, ela precisa ter as competências XYZ. Para que as pessoas exerçam um cargo de gerência, elas precisam ter a competência X e Y. Agora, para exercer um cargo de líder dentro da minha empresa, essas pessoas precisam ter a competência X. Uma vez que você tem isso tudo orquestrado, você começa a ter uma empresa totalmente performada. E os resultados que a empresa precisa que seja entregue por você começam a aparecer. Você entra num estado de time, de organização. Através desse modelo de competências comportamentais, você consegue um alinhamento de cargos como se fossem engrenagens. Todas as pessoas possuem as competências necessárias para que possam exercer aquela função. E eu não sei se você percebeu nesse exemplo que eu falei dos cargos lá em cima, mas uma pessoa que exerce um cargo mais alto deve ter as competências das pessoas que exercem os cargos mais baixos. E quem nunca aqui, por exemplo, esteve num ambiente onde o líder
tinha uma competência que o gerente não possuía. E aí o conflito começa a imperar. Diante disso, eu vou citar aqui algumas competências que você precisa desenvolver, principalmente, claro, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, tá? Para você entender as soft skills, você precisa saber que existem 3 pilares para elas. O primeiro pilar é o pilar de competências relacionais. A maneira com que eu me relaciono. O segundo pilar são competências de pensamento ou de estratégias. E o terceiro pilar é o pilar de competências de trabalho. Trazendo aquele cenário empresarial que eu criei lá em cima, uma competência essencial para satisfazer, por exemplo, a perspectiva do cliente é negociação. Você precisa saber identificar as necessidades e motivos de ambas as partes. E você tem que se empenhar para que acordos de mútuo benefício sejam estabelecidos. Se você não tem essa competência hoje, você está fora. Uma outra competência ainda desse pilar de relacionamento é relacionamento interpessoal. Como satisfazer a perspectiva do cliente se você não consegue se relacionar com ele? Como falar com seu par? Como falar com seu fornecedor? Se você não mantém uma comunicação clara e eficaz. Falando do pilar de trabalho, uma competência extremamente importante é orientação para resultados. Se seus colaboradores não possuírem essa competência, eles não serão capazes de se autodesafiarem, não são capazes de levarem eles próprios e a organização a conquistarem resultados diferentes, tendo uma excelência no que é preciso, tá? E por fim vou falar uma competência do pilar de pensamento, adaptável à mudança. Já dizia um autor chamado Sullivan França, esteja em constante mudança que o sucesso será inevitável. Você precisa se adaptar a situações mutáveis, à reestruturação de tarefas e prioridades. Avalie as pessoas sem essa competência no momento atual. Você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, enfim. Você precisa desenvolver isso. Isso são soft skills. São competências comportamentais que permitem com que as pessoas e colaboradores e empresas tenham resultados acima da média, performando cada vez mais. Se você quiser saber um pouco mais sobre soft skill, entre em contato comigo através de qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Coach Fábio Pires. Eu vou deixar aqui 2 livros para apoiar você nessa jornada. O primeiro é Lucro Certo, de Sullivan França, e o segundo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Um grande abraço, eu sou Fábio Pires e tchau! Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.